Bom dia a todos. Hoje, dia 11 de agosto, são 8 horas e 37 minutos da manhã. Estamos começando mais uma aula do componente curricular de Filosofia 4, do curso técnico integrado em Informática. Nós teremos na manhã de hoje, então, aí uma aula sobre as origens do pensamento liberal, tá? E a gente vai começar por essa discussão um pouco mais política, né, da filosofia contemporânea, tá? Porque depois a gente vai passar, né, para um outro momento aí, onde a gente vai discutir aspectos mais puramente filosóficos, tá? Mas essa opção, né, para começar pelo liberalismo, é uma pauta do nosso componente curricular no PPC do curso, né? Mas ela tem a finalidade apenas de localizar, né, teoricamente aí, né, alguns aspectos da vida social contemporânea, tá? Das opções ou dos caminhos, né, dos quais nós estamos, né, no momento que nós estamos. Eu diria para vocês que o liberalismo, sem dúvida alguma, é talvez uma das discussões mais importantes que nós temos na modernidade, né, e que perpassa ela, né, e chega até nós hoje, perpassa toda a modernidade e adentra a filosofia contemporânea e está entre nós ainda hoje, né. Toda essa discussão política que nós temos hoje, né, no debate público, né, ela é, sem dúvida alguma, reflexo, né, da força, né, que teve o liberalismo. Até porque o pensamento liberal, ele a gente pode dizer assim, é um grande marco de mudança da sociedade medieval para as sociedades modernas, né? E nós ainda não passamos por nós ainda não teve uma mudança de paradigma nesse campo ainda, nesse campo político, vamos dizer assim. Então é por isso que a gente precisa entender a sua origem, né, o seu contexto, e também, né, os desdobramentos. Deixa eu fazer uma alteração aqui. Ok, beleza. Bom, então vamos começar. Eu vou projetar aqui a minha tela, pessoal. Vocês podem, em qualquer momento, fazer qualquer pergunta e me interromper. Conseguiram acessar os materiais, pessoal, disponíveis no Moodle? Chegaram a fazer alguma leitura prévia? Eu deixei um texto na semana passada e 2 textos para essa semana. Não sei se vocês chegaram a ler, alguém queria fazer um comentário, se fez alguma leitura disso. Eu disponibilizei o capítulo de um livro, né, em que fala sobre essa discussão política contemporânea, né, e procura reconstruir aí alguns aspectos, né, principalmente, né, das opções políticas do século XX, né, que são basicamente 2 grandes formas, né, que se desdobraram, porque a gente tem que fazer o primeiro passo aqui ainda é a gente tentar separar um pouco modelos econômicos de modelos políticos, né? De modo geral, a sociedade ocidental, ela seguiu essa trilha do liberalismo, né? E o que significa, né, essa trilha do liberalismo, né? É superar, obviamente, aquela visão dos estados absolutistas da Idade Média, né? Aí isso teve desdobramentos em concepções, em modelos econômicos diferentes, né? Algumas sociedades optaram pela lógica capitalista, né? E algumas sociedades fizeram experiências socialistas, né? Mas todas elas dentro dessa perspectiva liberal, né? Então, e aqui significa o que ser liberal, né? É não ser submetido a uma lógica de poder teológico, né? Um poder em que as pessoas ganham esse poder por uma relação, por um desdobramento divino, né? Então, acho que esse é o primeiro momento, a primeira característica que a gente tem que ter presente, né? O liberalismo, no primeiro momento, ele não tem a ver necessariamente com sociedades capitalistas, né? É claro que nós vamos ter aí também o liberalismo econômico, que isso é uma outra discussão, que a gente vai ver também na aula de hoje, tá? Mas eu vou, então, se vocês não fizeram isso ainda, né, seria importante que vocês fizessem leitura, né, do texto da semana passada, né? Ali vocês vão ter uma descrição, né, das origens do liberalismo, né,
e o ingresso na discussão do neoliberalismo, né, que são coisas diferentes, né? Existe a sociedade liberal, né? E eu diria assim que o neoliberalismo é um avanço, né, dessa sociedade liberal, é um desregulamento total da sociedade liberal, de certa forma, tá? Mas isso é uma discussão assim que no livro vocês vão encontrar mais detalhes e a partir também da aula de hoje eu espero que eu possa clarear um pouco essa distinção, tá? Eu vou projetar aqui a minha tela, pessoal, qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Muito bem. Estão conseguindo visualizar a minha tela, pessoal? Sim. Ótimo. Então, como eu falava para vocês, o tema da nossa aula hoje vai ser o liberalismo. Vocês chegaram a estudar alguma coisa disso no comecinho do ano passado, pessoal? Não, né? Porque vocês... não estou confundindo as coisas. Vocês estão começando o quarto ano totalmente agora, né? Tá, né? Eu estava misturando as coisas com o quarto ano dos formandos, que eles também vão começar agora, né? A última PNP de filosofia. Bom, mas o liberalismo, pessoal, é o que especificamente, né? O que a gente vai ver sobre o liberalismo? A primeira ideia é essa distinção entre liberalismo político e econômico, né? Os aspectos que são constituintes, né, dessa diferença, desse processo, né, entre liberalismo político e econômico. E a ideia de mercado e como que a ideia de mercado, na modernidade, ela assume uma perspectiva estrutural, tá? E o que eu quero dizer com isso, né? Não há sociedade moderna que não seja estruturada dentro dessa perspectiva de mercado. Essa, a gente pode dizer assim, que é a grande lógica do liberalismo moderno, né? E que se desdobra até a sociedade contemporânea, né? Todos nós estamos inseridos dentro dessa grande perspectiva estrutural que é o mercado, né? E o Estado, as instituições políticas daí, também estão dentro dessa perspectiva estrutural de mercado, tá? Essa é a grande ideia do liberalismo. Por isso que o liberalismo ele sempre vai ser político e econômico, né? Político, porque a organização do Estado ela é liberal, e econômico é porque a lógica de produção, a lógica de consumo e produção né, dos bens materiais, ela estrutura também essa sociedade liberal, tá? Então é como se a gente pensasse assim, não tem como hoje, né? E a partir da modernidade isso que acontece, esse é o marco divisório, né? Não tem como hoje nós pensarmos uma sociedade que não esteja dentro de uma lógica de mercado, né? Isso tem os seus lados, os seus prós e os seus contras, né? Essa não é a discussão que eu quero entrar. Eu não quero dizer aqui se o mercado é bom ou se é ruim, mas eu quero que fique bem claro aqui, e eu estou me baseando muito nesse segundo tópico da aula de hoje, que é uma compreensão pós-estruturalista, né? Do Foucault, né? Porque o Foucault, o Foucault é um filósofo, um historiador, né, do final do século XX, viveu aí até o final dos anos 80, e principalmente seus escritos do final dos anos 70, início dos anos 80, para tentar compreender essa lógica, né, que opera dentro das sociedades de mercado. Porque, o que eu quero dizer com tudo isso? Né? A maneira da gente usar a razão, a racionalidade, a maneira da gente conduzir o nosso modo de ser e de viver, ela é muito ligada a essa lógica de mercado. Né? E isso se deve, obviamente, às sociedades liberais que começaram, né, foram fundamentadas no século XVII, e fundamentadas no sentido de serem pensadas filosoficamente, né, a partir do século XVII, século XVIII, e que se efetivaram muito, então, a partir desses dois séculos, né? E que elas não mudaram até hoje. Elas passaram por transformações, né, por pequenos ajustes, algumas reformas, né? Mas em termos estruturais, pessoal, nós não podemos pensar o mundo hoje fora dessa estrutura de mercado. Quem sabe, né, a próxima mudança seja essa, né? A gente abandonar essa sociedade de mercado. Mas não tem como. Eu vou dar um exemplo muito simples, né, pessoal? O próprio curso que vocês estão fazendo, né? O técnico em informática, ele é um curso dentro dessa lógica de mercado. Não há lugar... Digam para mim hoje, né? A pandemia revelou isso mais do que nunca, né? Como que nós vamos viver daqui para frente sem a informática, né? Sem os processos, né, que são possibilitados
pelos meios que a computação e a informática hoje nos oferece. Como que nós vamos viver hoje, né? Como que nós viveríamos hoje sem um dispositivo, né, de qualquer natureza, um smartphone, um computador, um notebook, enfim, o que for, como que nós vamos viver fora disso? Não tem como, né? A gente ainda não pensou, nós ainda não conseguimos pensar uma sociedade fora dessa lógica, né, de mercado, né? O próprio curso de vocês ele foi pensado para atender essa demanda, que ela é uma demanda de mercado, né? Então, assim, o que eu queria mostrar na aula de hoje para vocês é um pouco quando que começou isso e no lugar de que essa lógica ela entrou, né? E como que ela chega até nós hoje, né? Quais são os seus impactos, né? E é por isso que a gente pode dizer também que a sociedade liberal ela é uma razão de Estado, né? Razão no sentido de ser o motivo, né, de termos um Estado no mundo moderno, né? O mercado ele então, essa grande razão das coisas existirem. Está me entendendo, pessoal? É razão nesse sentido. É como se fosse um motivo, né? É um motivo para existir Estado, para existir mercado, para existir a estrutura de Estado hoje é o mercado, tá? Então, esse é o grande passo do liberalismo, né? Bom, mas aí vocês devem estar se perguntando o que é o mercado? O que é o mercado, pessoal? Já fizeram certamente? Não, provavelmente não. Né? Vocês devem ter outras coisas mais interessantes para estarem pensando, né? Mas a grande questão é o que é o mercado? O mercado nada mais é do que pessoas, né? Pessoas. O Adam Smith, né, que é o filósofo liberal do campo econômico, né, ele vai dizer, né, que o mercado ele tem essa o que é o mercado? O mercado é um grande jogo de interesses. Quando as pessoas buscam atender os seus próprios interesses, né? E ao buscar os seus próprios interesses, elas acabam atendendo os interesses da sociedade. E aí, esse é o funcionamento do mercado. É quando os interesses são todos colocados em público, tem a possibilidade de serem colocados em público, né? E esses interesses, eles se transformam em serviços, de modo geral, né? O atendimento das necessidades das pessoas. Tá? Bom, mas vamos lá. Aqui um pouquinho de alguns aspectos históricos, né, pessoal? Então, como eu falava para vocês, né, são dois os grandes pensadores do liberalismo, o John Locke e o Adam Smith. O John Locke é o pai do liberalismo político, né? E o Adam Smith é o pai do liberalismo econômico. E aqui tem uma coisa interessante, pessoal. Eu acho que a área de vocês, às vezes, faz uso dessa forma, né? E muitas vezes não... sem pensar exatamente como que as coisas são. Em filosofia... Estão entendendo aqui, pessoal? Por favor, me interrompam, tá? Se vocês não entenderem isso aqui, vamos parar aqui e vocês precisam... a gente não vai dar o passo seguinte se isso não ficar bem claro. Quando a gente faz filosofia, a teoria ela não vem antes da prática. A teoria é o resultado da observação empírica. Então, quando um filósofo escreve um livro, no caso, o John Locke, ele escreve lá um livro, o segundo tratado sobre o governo civil, primeiro tratado sobre o governo civil. Ou melhor, tratado sobre o governo civil, depois ele escreve o segundo tratado sobre o governo civil. Ali, essa obra é um dos marcos, né, do pensamento político liberal moderno. Quando o John Locke escreve esse livro, ele não está imaginando uma sociedade, né? Ele está, de certa forma, observando, vendo que seria melhor se a sociedade fosse dessa forma, né? Ele redige aquilo que está na ideia das pessoas. Ele observa as ideias das pessoas, e principalmente as suas próprias ideias, né? E aí ele faz o registro disso. Mas ele não está querendo ensinar, apesar de que depois muitos vão fazer uso, né, das suas ideias, ele não está querendo ensinar para outros, né, como que as coisas devem ser. O Adam Smith é a mesma coisa. O Adam Smith ele começa a observar a lógica de funcionamento da sociedade da sua época, e ele começa a observar o tipo de negócios que acontece nesse contexto, e aí ele escreve, então, as suas obras sobre o liberalismo econômico, né? Então, assim, esses dois autores, né,
o John Locke e o Adam Smith, então eles são os responsáveis, né, pela criação dos ideais do liberalismo, né? Ou melhor, eles não são os criadores, eles são os redatores, eles escrevem sobre isso. Eles começam a observar a realidade da sua época, né? E eles começam a perceber que esses ideais eles seriam mais eficientes contra o que estava posto, tá? Então, do ponto de vista político, né, quais eram os ideais do liberalismo político? Quais são os ideais do liberalismo político, né? Os ideais, principalmente, da liberdade, da igualdade e da fraternidade, né? E esses ideais, eles são colocados em confronto contra o poder dos reis absolutistas que prevaleciam na Idade Média, tá? Então, o liberalismo, é isso que eu disse, que nós não temos até agora nenhuma coisa para substituir o liberalismo. Nós não talvez estejam surgindo agora, né, no século XXI, surjam, né, movimentos capazes de ir contra a lógica de mercado, tá? Que talvez seria o grande, vamos dizer assim, obstáculo a ser superado, né? Mas nessa época aqui, século XVII, século XVIII, os teóricos, os filósofos, os pensadores, eles vão se colocar contra o poder dos reis absolutistas. Acho que alguém está pedindo para entrar, né? Ou não? Alguém levantou a mão? Alguém falou alguma coisa, pessoal? Bom, então, tá claro isso, pessoal? Então, o primeiro movimento do liberalismo, ele se dá lá no século XVII, século XVIII, né? Com ideais que se posicionaram contra o poder dos reis absolutistas da Idade Média, né? E impulsionaram uma série de revoluções no Ocidente, né? Principalmente na Inglaterra, nos Estados Unidos e na França, tá? Esses ideais, eles, para vocês terem uma ideia, eles são os responsáveis pela criação, por exemplo, da noção de direitos humanos, né? E o que significa, né, os direitos humanos? Não é essa expressão comum que muitos dizem por aí, né, que é defender bandidos, né? Mas é a ideia de que todos os humanos eles têm direitos, independente da sua origem econômica, da sua origem social, da sua condição temporal. A noção de direitos humanos, na sua origem, a partir do século XVIII, ela é a seguinte: você é um humano, você nasceu, pronto, você já tem direitos. Você não precisa se esforçar, você não precisa merecer direitos. Essa é a noção central dos direitos humanos, né? Que é uma noção, que é um ideal defendido pelos liberais, né? Todos os seres humanos têm direitos, naturalmente. Eles não precisam se esforçar para merecer direitos, né? E os estados devem surgir para defendê-los. Os estados civis, eles surgem em oposição aos reis absolutistas como forma de garantir direitos das pessoas. Acho que agora sim alguém levantou uma mão aí, ou comentou alguma coisa. Liberdade de direitos, isso, né? Ou melhor, assim, todos os indivíduos, eles têm os seus direitos assegurados. Um desses direitos é a liberdade, né? Mas eles não precisam se esforçar, eles não precisam merecer, eles não precisam fazer algo, eles não precisam pertencer a uma classe social, à nobreza ou ao clero para poder ter direitos. Naturalmente, os indivíduos têm direitos, né? Eles têm a possibilidade de... E mais, a sociedade civil surge, e esse é o ponto do John Locke, por exemplo, a sociedade civil surge para assegurar esses direitos, tá? Então, os indivíduos nascem e, naturalmente, eles têm direitos. Eu não preciso... Vamos pegar um caso aqui no Brasil, né? Nós, quando vocês nascem, certidão de nascimento de vocês já dá garantias para vocês. Vocês já passam a ter direitos a partir desse documento, né? Por exemplo, uma pessoa que ela não tem um registro civil, o certidão de nascimento, ela não pode, por exemplo, acessar programas como o SUS, né? Primeira coisa que alguém pede, qualquer sistema público, qualquer serviço público que nos é oferecido, vocês, por exemplo, para poderem estudar no IFE, vocês precisaram apresentar os documentos de vocês, né? É isso que dá o direito de vocês poderem acessar a educação, né? Vocês não precisam merecer isso, tá? Só abrindo um parênteses aqui, né? Tem uma discussão no IFE agora, né? Se o ingresso deve ser por sorteio ou por prova. Porque é uma discussão interessante, né? Porque no fundo está o que está... Por exemplo, as cotas, né? Elas estão dentro dessa lógica. Algumas pessoas precisam...
Quando você tem um grupo de pessoas que ele sistematicamente não tem os seus direitos assegurados, você precisa criar uma política para elevar essas pessoas nas suas condições mínimas para que elas possam lá usufruir de certos direitos, né? A política de cotas é como se fosse assim, ó, para equilibrar o jogo, trazer pessoas para um campo que até então não estava sendo usufruído dos direitos que esse campo oferece, tá? Só para dar um exemplo para vocês, pessoal, quem tiver tempo e interesse, quiser assistir, tem o filme, tem o livro também, né? Os Miseráveis, do Victor Hugo, né? Tem um filme agora, a última versão que eu assisti, é uma versão que é um musical, né? Que conta a história do Jean Valjean, né? Que é um personagem, assim, eu não vou contar a história para vocês, mas só para dar um exemplo para vocês, né? De como que era a situação nesse contexto, né? Dos reis absolutistas na França, nesse caso, né? A história se passa no contexto da Revolução Francesa, né? Ali no mais ou menos metade do século XVIII, né? Um pouquinho mais para o final. E a história é assim, né? Um menino, a França, ela vivia em condições miseráveis. Hoje a França é uma das maiores economias do mundo, né? Porque exatamente passou por essa revolução, né? E a França vivia uma condição assim que 97% da população vivia na extrema pobreza. E 3% da população era o clero e a nobreza. Viviam com praticamente todos os impostos que o Estado absolutista arrecadava, tá? E aí a população começou a se manifestar, a se revoltar, a fazer uma série de piquetes, uma série de movimentações e tal, né? E a população vivia na extrema pobreza. E aí é uma ficção, né? Os Miseráveis, o personagem dos Miseráveis, né? Esse menino, o Jean Valjean, quando ele tem 5 anos, ele rouba pão de uma padaria, né? E ele é preso por 30 anos. Ele é condenado à prisão, né? Por ter roubado esse pão, né? Ou seja, era uma criança que nem tinha noção do que estava acontecendo, né? Não tinha o direito à dignidade mínima, né? Que era poder se alimentar. E aí ele era condenado. Era assim, as pessoas elas eram diretamente condenadas. Não havia um processo para julgar se a pessoa ela era ou não culpada por um crime que cometeu. Ela era condenada pela força das autoridades da época, né? E aí, enfim, só para vocês terem uma noção de como que as coisas funcionavam antes da noção de direitos humanos, né? A partir né, da Revolução Francesa, então, teve uma série de problemas depois disso também, né? Teve, né, veio toda a fase do terror da Revolução, veio o Império do Napoleão, teve uma série de outros problemas depois disso também, né? As coisas não foram as mil maravilhas, né? Mas o fato é que essa noção de direitos humanos, ela passou a fazer parte, né, do ideário popular e político da época, né? E assim também como a liberdade econômica, né? Vocês imaginem, pessoal, uma sociedade em que economicamente você não tinha liberdade, em que eu não pudesse desenvolver lá o meu negócio, né? E mais, pessoal, vão mais longe. O mercado, ele é um lugar de justiça e prudência. Porque vejam bem, pessoal, vou dar um exemplo para vocês. A gente sabe que tem essa lógica, né, da oferta e da procura, né? Que é a lógica, é uma das lógicas, né, do jogo do mercado, né? Então, um produto que está sendo muito procurado pelas pessoas, o preço dele tende a subir, né? Ainda mais se tem pouca oferta. Então, eu só dou um exemplo, né? Ano passado, o meu computador faz 7 anos que eu tenho ele, né? Ele já está todo, né, todo capenga aqui, está todo quebrado, ele já teve várias quedas, né? Enfim, a tela dele fica toda embaralhada às vezes, conforme eu mexo, né? Mas eu fui ver o preço de um computador novo, exatamente como esse, né? Com as mesmas configurações, já quase assim, esse meu já está superado, eu já tive que mudar eu instalei um SSD nele, né? Não funcionava, o sistema aquele de HD já não era mais eficiente e tal. Mas assim, principalmente depois da pandemia, né, em função do aumento do preço do dólar, em função, né, desses dispositivos, a maior parte deles, né, dependerem de componentes que vêm de outros lugares do mundo, né, e serem importados pelo preço do dólar, né, o preço disparou, né. Eu vou dar um exemplo para vocês, né, ano passado eu fui instalar uma câmera num outro notebook que eu tenho aqui para minha filha poder fazer as aulas online, né, poder ter a câmera para ela também poder abrir a câmera e os colegas verem ela, né. No início da pandemia, essa câmerazinha ela estava sendo vendida, antes da pandemia, ela estava sendo vendida aqui numa loja, aqui na esquina de casa, por R$90.
E aí, nas primeiras semanas, todas foram vendidas, né? Acho que na primeira semana ali, quando começou, assim, toda a procura por transmissões, por aulas online e tal, as câmeras sumiram, né? O estoque da loja aqui acabou. E aí, quando voltou, quando vieram as novas câmeras, de R$ 90, que era o preço delas, passaram a ser vendidas por R$ 400. É óbvio que eu não comprei, né? Eu me organizei diferente, né? E a gente seguiu da mesma forma. Eu emprestava meu computador para minha filha, né? Enfim, e tal. Mas só para dar um exemplo para vocês, né? O mercado, ele é um lugar, eu tenho certeza que talvez vocês nunca ouviram isso, tá? Estamos escutando aqui, pessoal? Estão me entendendo? Me interrompa se não estiverem entendendo. Estão todos aí? Estão aí, pessoal? Sim. Acompanhem comigo esse raciocínio aqui. Ó. O mercado, as sociedades de mercado, é um lugar onde ela representa valores da sociedade. Né? E dois valores são bem importantes nas sociedades de mercado, que é o valor da justiça e o valor da prudência. Né? É justo uma câmera de computador, né, para o notebook custar R$ 400? Não, não é justo. Né? É prudente, é um lugar de exercício. Eu tenho certeza que vocês nunca ouviram isso. O mercado é o lugar onde eu posso exercitar, praticar e compreender e entender a justiça e a prudência. Isso dentro de uma lógica liberal econômica razoável, né? Não é o que acontece, por exemplo, na sociedade neoliberal, que a gente vai ver logo na sequência. Mas a sociedade liberal, na sua origem, a que o Adam Smith defendia, ele dizia que nas sociedades, na lógica de mercado, das sociedades de mercado, que eu consigo experimentar, por exemplo, a empatia, o sentimento da empatia, que é me colocar no lugar dos outros. Então vamos pensar assim, ó, bom, eu tenho uma loja, eu vendo produtos, todos estão querendo comprar produtos de periféricos do campo periféricos de computadores. Microfone, fone de ouvido, câmeras, carregadores, enfim, todos esses periféricos. Eu tenho uma loja disso. Está todo mundo querendo comprar. Bom, eu sou o dono da loja. O que eu vou fazer? Eu vou querer ganhar muito dinheiro com isso? Eu vou querer ganhar dinheiro com isso, obviamente, porque as pessoas estão precisando e querem comprar. Ou é um lugar que eu posso treinar esse sentimento da empatia. É o lugar que eu posso experimentar também formas justas de convivência social. Estão entendendo isso, pessoal? Então é isso que o Adam Smith defende como uma sociedade liberal econômica. É o lugar em que eu posso compartilhar valores. É o lugar em que eu posso, dentro dessa sociedade comercial, eu preciso também me colocar no lugar do outro. Né? Muita gente, ainda ontem eu ouvia, né? Por exemplo, aqui perto da minha cidade, de Passo Fundo, tem uma cidade chamada Soledade, né? Capital nacional das pedras preciosas. É uma cidade que ela produz e extrai muitas pedras preciosas, né? E aí a dona de uma loja estava falando, né, que eles nunca tinham ganhado tanto dinheiro como no ano passado, né, na pandemia, porque as pessoas elas passaram a adquirir pedras preciosas, pedras ornamentais, né? Não, elas passaram a vender pedras preciosas não como joias, mas passaram a vender pedras preciosas como ornamentos, né? Como ornamentos de casa, como e isso muito porque as pessoas ficaram muito em casa, né? Ou seja, essa é a lógica do mercado, é isso que o Adam Smith dizia. Se existe liberdade econômica, as pessoas podem experimentar valores também no mercado, né? Isso lá no século XVIII. Essa era a lógica, é isso que o Adam Smith defendia. Isso é o liberalismo econômico. É você poder, dentro dessa lógica comercial, você experimentar certos valores, né? Tanto para aquele que compra, como para aquele que vende, né? Tanto para aquele que está atrás de um produto, como para aquele que está vendendo o produto, né? Ou seja, é um lugar que eu posso treinar a justiça, é um lugar que eu posso desenvolver a minha empatia, tá? Bom, então, essas duas visões, né, o liberalismo econômico e o liberalismo político, eles se colocam em oposição à ordem antiga feudal, né, que era uma ordem teocrática, de monarquias absolutistas, né, e agora nós temos uma nova ordem,
nós não tivemos uma ordem que se superou depois desse momento aqui. Essa mudança, pessoal, é bem importante. A sociedade moderna aqui, ela é um grande divisor de águas na história do Ocidente, né? É a partir das sociedades modernas que nós vamos ter, né, essa noção, essa defesa dos direitos e das liberdades individuais, né, que elas são o ponto de partida para essa nova ordem social. Por isso que é importante que vocês entendam bem isso agora, né? A noção de direitos, a noção de liberdades individuais, né, a ideia de que isso faz parte da nossa natureza humana, né, ela se sobrepôs à ordem medieval das monarquias absolutistas, né, dos poderes autoritários. Então, assim, vamos fazer um exemplo, vamos fazer uma análise hoje a partir de um exemplo nosso atual. Todos aqueles que se apresentam como novidade no campo político e que defendem Deus acima de tudo, na verdade, eles estão muito mais querendo voltar para uma ordem medieval. Eu posso dizer isso com muita segurança, né? Todos aqueles que quiserem, é possível você conciliar, agora não dá para você colocar uma coisa como guia. As sociedades modernas são as sociedades dos direitos e das liberdades individuais. Esse é o ponto de partida. Quando direitos e liberdades individuais estão asseguradas, né, tudo que vier diferente disso é antigo, é teocrático, é medieval, tá? Ou seja, não é mais para o nosso tempo, certo? Então, o mundo contemporâneo é o mundo das liberdades individuais e dos direitos, né? Liberdades individuais tanto no campo político como no campo econômico, né? Então, assim, quem não defender isso, eu digo com muita segurança para vocês que a gente deve ficar muito atento aí no que defende, tá? Essas duas forças, né, as liberdades individuais, as liberdades econômicas, a noção de direitos, elas, de certa forma, dissolveram essa ordem feudal, né? Então, há toda uma contestação do poder temporal da igreja, né, combate a monarquias absolutistas e ao poder centralizado, né? Isso tudo dá um novo modelo social, que tem como base teórica o liberalismo, né? Então, nós temos agora toda uma organização política, né, por meio da democracia representativa, por meio da legitimação do exercício do poder, por meio de sistemas parlamentares, né? Você sabe o que significa a palavra parlamento, né? Parlamentar é aquele que vai parlar. Parlar é uma palavra latina que quer dizer falar, né? Então, ao invés de ordens absolutas, né, o exercício do poder hoje ele é feito por meio de parlamentos, por meio de representantes populares eleitos democraticamente, né, que vão lá defender, então, os direitos dos indivíduos, né, de segmentos da sociedade, né. Os primeiros 3 grandes fatos históricos, então, desse mundo moderno, eles se dão já bem distantes de nós, né, mas não menos importantes, né, talvez sejam as últimas 3 grandes revoluções que mudaram completamente a sociedade ocidental, né, que é a Revolução Gloriosa na Inglaterra, né, no século XVII ainda, né, que é a primeira vez que na Inglaterra, que é uma monarquia até hoje, os ingleses colocaram os direitos humanos acima da vontade do rei, né? Então, por mais que é uma monarquia na Inglaterra, desde o século XVII, essa monarquia ela está subjugada a leis, uma declaração de direitos. Os direitos são mais importantes do que as pessoas, né, que administram o lugar, né, que tem a representação popular, né. A mesma coisa na Revolução Americana, né, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. São os 2 grandes fatos históricos do século XVIII, né, que mudaram completamente, então, tanto o novo continente, a América, né, como a Revolução Francesa na Europa, né. Tem toda uma mudança aqui completamente, né, de estrutura social, né. Bom, e aí nós temos também o papel do Estado, né, o Estado como um lugar, um garantidor dos direitos, né. E aí a gente pode dizer que dentro da teoria liberal, né, o Estado ele tem uma função tríplice, né, que a primeira dela é garantir o direito natural à propriedade privada, respeitando a liberdade econômica, né, arbitrar por meio das leis e do uso legal das forças, né, os conflitos da sociedade civil e garantir a liberdade de consciência, de pensamento, né, apenas censurando os casos em que colocam em risco o próprio Estado, né. Então, essa seria basicamente a função do Estado, né? O papel do Estado, garantir o direito natural. Vejam, o direito natural não é um direito dado, não é alguém que ele passa a ter direito porque ele pertence a um grupo, ele pertence a uma classe social, não tem nada a ver com isso, né?
mas naturalmente as pessoas têm direitos, né? Essa é uma grande mudança do mundo moderno. E aí também, né, usar o Estado tem o papel de julgar, de arbitrar, né, por meio da lei, não, e não somente da força, né, mas do uso legal da força. Né? A força ela precisa ser exercida, né, e devem existir instituições que usem a força, mas tem limites para isso também, né, porque a sociedade ela tem os seus conflitos, né, óbvio. Bom, enfim, eu já falei um pouquinho, né, do liberalismo político, né, e queria trazer alguns exemplos aqui, né, pessoal, para qual a importância, né, como que se efetiva, né, a cidadania liberal, né. As sociedades contemporâneas, elas avançam quanto mais pessoas tiverem direitos, né. Por mais que naturalmente todos tenham direitos, né, é preciso que haja movimentos que efetivem esses direitos, né. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, né. Talvez o primeiro deles, né, é a ideia, não necessariamente eles estão em ordem, né, mas a ideia do sufrágio universal. Quanto mais pessoas puderem votar, melhor. Mais representatividade a gente tem, né. Vocês sabem que durante muito tempo, homens... No Brasil aconteceu isso, né? Na República Velha era assim. Somente homens que sabiam ler e escrever e que tinham pelo menos um conto de réis, que era, enfim, vamos colocar aí, eu não saberia dizer exatamente, mas algo em torno de 20 mil reais, a gente pode dizer, 20, 30 mil reais de dinheiro que poderia votar. Né? E somente a partir, pessoal, olha que absurdo, né? Somente a partir do século XX que a gente vai ter o ingresso das mulheres na política, o voto ser possível de... para uma pessoa votar, ela não precisa nem saber ler, pessoal. Né? Ela tendo lá um registro civil, que ela nasceu, que ela existe, né? Ela já pode votar. No Brasil é assim que funciona. E até tem um voto compulsório no Brasil, né? Você é obrigado a votar. Né? E eu, de certa forma, defendo isso, né? Que as pessoas sejam obrigadas a votar, porque se a gente for observar historicamente, o Brasil é um exemplo, assim, bizarro, até pode dizer assim, com relação ao voto, né? De escolha de representante político, né? Para vocês terem uma ideia, pessoal, é somente com Getúlio Vargas, nos anos 30 ali, que o Brasil passa, as mulheres passam a ter a possibilidade de poderem ser eleitas e poderem votar. Até então elas não podiam fazer isso. Pessoal, 1930 é ontem, né, na história. É hoje quase, hoje de manhã cedo, às 6 horas da manhã. Então, assim, é inacreditável, né, que em pleno século XXI, né, depois de toda essa tragédia que foi, né, o sistema eleitoral do Brasil, né, que ainda existam pessoas, haja pessoas que sejam contra você votar. Né? Não vejo isso como um grande problema. Você pode ir lá votar em branco, né? O sistema de adesão também ele pode não representar a vontade de fato das pessoas, né? Mas acho que é um pouco de respeito à própria história, né, que está por trás do voto. Né? Então, mas isso dependeu também de muito esforço, né, por meio de lutas populares, né, porque as lutas populares elas são importantes porque elas ampliam a noção de cidadania, né. Se não houver manifestação, né, das pessoas, né, se as pessoas não desejarem isso, né, assim se não tiver manifestações, não tiver desejo dessas pessoas, né, muitas vezes os direitos eles não se efetivam. Né? E um terceiro ponto que é bem importante, né, pessoal, que é a importância da propriedade privada, né? Sem a propriedade privada, os indivíduos eles não são livres, né? A propriedade privada, vamos pegar um caso assim, né, da moradia, né? Uma pessoa ser proprietária da casa que mora, né? Dentro da nossa casa você tem segurança, você tem a tua ali é o único lugar que ninguém pode invadir, né? É por isso que as pessoas chaveiam a sua casa, né? Fazem grades, muros, cercas elétricas, né? Protegem, botam câmeras de vigilância, né? Porque ali é o lugar em que você é totalmente livre, dentro da sua casa. E as pessoas todas que estão ali também, né? Todas elas são consideradas livres também, né? Então, e tem direitos, né? Dentro da tua casa, tu também tem os teus próprios direitos, né? Teve toda uma discussão agora, né? Que não sei se vocês acompanharam isso, né?
mas na pandemia aumentou muito o número de casos de violência contra as mulheres, né? Porque as pessoas mais em casa, né? As mulheres passaram a ser mais violentadas, né? Aumentou o número de denúncias, né? E vocês imaginem quantas que não foram sequer, que não se manifestavam também, né? Isso é uma outra coisa que a gente poderia colocar em discussão também, né? Bom, mas enfim, aqui eu não vou me estender muito no John Locke, né? Mas o John Locke, então, ele defende, né, essa noção de direitos naturais, né? E que as pessoas possam... A sociedade civil é o lugar em que as pessoas têm os seus direitos assegurados, né? É preciso que haja um Estado que garanta os direitos, né? Porque ali você vai efetivamente ter os seus direitos que naturalmente você tem, né? Então, você vai positivar isso, você vai transformar em lei, você vai pôr à vista, é esse o sentido de positivar, né? É você ver que está posto isso, né? Todas as pessoas têm os seus direitos, né? E que eles precisam ter esses direitos assegurados por meio do Estado. E também, deixa eu ver que horas são aqui para mim não me perder. Tem uns tempos aí. Então, do ponto de vista do liberalismo econômico, né? Esse livro do Adam Smith, A Riqueza das Nações, né? Esse é um livro muito mal interpretado, muito mal lido, muito pouco falado, né? E que as pessoas muitas vezes não levam muito a sério, né? O que ele quer dizer exatamente com isso, né? Porque o Adam Smith é um filósofo, e como um bom filósofo, tudo está ali por alguma razão. E esse livro, A Riqueza das Nações, ele deveria ser lido junto com um outro livro do Adam Smith chamado Teoria dos Sentimentos Morais, né? Que é esse livro, Teoria dos Sentimentos Morais, que o Adam Smith vai defender que as liberdades individuais, né? Quando a gente tem liberdade individual para fazer escolhas de consumo, né? E na economia de livre mercado, e o que é o livre mercado, né? Quando as decisões sobre a produção e compra e venda e tal são tomadas com base na oferta e na procura, né? Essa lógica, ela tem que estar associada à noção que eu falava antes lá de justiça, né? E que os mercados são o melhor lugar para você experimentar isso, né? O exercício da lógica de mercado é o melhor lugar para você fazer manifestações das suas liberdades individuais, né? Então, quanto mais mercado existir, mais liberdade econômica há, mais liberdade individual há, e mais... E esse é um ponto que as pessoas não entendem na teoria do Adam Smith, e elas pegam só essa parte do mercado, né? Mas é o melhor lugar em que você pode experimentar a justiça e a empatia. Justiça no sentido de que é justo. Bom, eu não posso vender, sei lá, vamos colocar assim que as coisas estão sob condições normais, né? Que a lógica de oferta e procura está em condições normais, né? Eu não posso querer vender eu tenho certeza que vocês devem fazer isso, né? Vocês vão numa loja, vocês olham uma roupa lá e vocês veem que ela está custando R$ 150, né? E o mesmo produto, a mesma marca, numa outra loja está custando R$ 130. Eu vou comprar onde está mais barato, né? Por quê? Porque eu estou me colocando eu preciso controlar os meus recursos econômicos, né? E aquele vendedor que está vendendo a loja, na sua loja lá, a calça por R$ 150, talvez ele precise se dar conta que talvez ele possa... O que está fazendo que ele cobre mais, né? Bom, mas enfim, aí a gente não vai entrar nessa teoria econômica aqui, mas eu só queria deixar bem claro isso, né? Que essa noção de justiça, ela pode ser experimentada nas sociedades de mercado. É isso que o Adam Smith quer dizer, né? E que as nações que prosperam, que se tornam mais ricas, e o Adam Smith ele não faz isso assim com intuição, mas a partir de métodos empíricos, né? De observação, né? De levantamento, literalmente de informações, ele vai ver que as sociedades que progridem, que elas enriquecem, elas têm na base do seu enriquecimento essa lógica de liberdade individual, né? De economia de livre mercado, né? Que elas enriquecem por ter equilíbrio nessa lógica de oferta e procura, né? Então, assim, E qual seria o papel do Estado nessa hora, né? O papel do Estado não seria regular esse mercado econômico, mas o papel do Estado seria assegurar a justiça e a segurança das pessoas, né? Então, por exemplo, um grande avanço que a gente pode dizer hoje, né, que de certa forma freia um pouco essa lógica compulsiva do mercado, muitas vezes, né, por
enriquecimento, né, é o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, ali você tem positivado, né, uma lei que regula os teus direitos de consumidor, né? Bom, então esse seria, né, aqui sim, essa é a passagem, né, mais conhecida, talvez, né, do pensamento do Adam Smith, né? A lógica de mercado, ela tem a ver com essa interação econômica, que ela é ditada, sobretudo, pelos interesses pessoais. E essa é uma passagem da Riqueza das Nações, né, que todos os cursos, né, que se um dia vocês forem fazer, né, sobre economia e do pensamento do Adam Smith, essa frase vai aparecer. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que devemos esperar nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses, né? Então, quando o açougueiro está vendendo lá os seus produtos, o cervejeiro está vendendo a cerveja, o padeiro está vendendo o pão, não é por benevolência, mas é para eles atenderem os próprios interesses deles, né? Então, eu compro um pãozinho na padaria, né? Vocês vão lá na Sandeia ou, enfim, qualquer outra padaria aí de Rolante e compram um produto, ou do outra cidade que vocês vêm, né? Quando vocês vão lá e fazem isso, ele não é porque eles são bonzinhos, né? Mas é porque eles têm os próprios interesses deles, né? Eu também tenho o meu interesse, né? Por exemplo, hoje eu não vou fazer almoço, eu vou pegar o almoço pronto, né? Vou pagar para alguém que fez o almoço para mim, né? Mas não é porque eu estou dando esse dinheiro para ele, porque eu quero dar dinheiro para ele, né? Ou ele está fazendo o almoço porque ele é benevolente para mim, mas é porque ele está atendendo o próprio interesse dele, né? E eu também vou ter o meu interesse atendido. Eu não posso fazer o almoço, né? E eu vou ter que pagar por isso também, né? Então eu vou pagar para alguém que fez o almoço. Mas é óbvio que eu vou pagar para aquele que conseguir fazer o melhor almoço com o melhor preço, né? Eu não vou pagar o almoço, vou pagar caro por um almoço ruim, né? Então aí um pouco esse exercício que o Adam Smith fala, né? Essa lógica dos mercados é que já estava presente na época do Adam Smith, e aqui que vem o ponto, né? A virada de chave da aula de hoje também, né? Que a gente já vai encerrando, vamos falar nisso na próxima aula mais. Não tem como a gente ficar fora dessa lógica hoje. Não existe outro modelo possível no momento. Ele pode existir daqui 10, 20, 30 anos. No momento, é essa lógica que prevalece. Ela está presente e, a princípio, a não ser que a gente faça uma transformação radical de toda a sociedade, né? Pensar uma nova lógica, nós não temos como viver fora dela, tá? É isso que o Foucault vai dizer que vocês já devem ter ouvido isso, né? Ao longo do tempo, os homens foram ganhando nomes, né? Homo sapiens, Neandertal, enfim, tem uma série de seres humanos aí. Mas o Foucault ele vai chamar, e essa não é uma criação dele, mas ele usa muito nesse livro, né? Ele vai dizer que nós somos hoje um homo econômicos, né? Porque, o que é o homo econômicos, né? Como indivíduos, a gente sempre procura o nosso bem-estar pessoal. E os bens e serviços existem com a finalidade de atingir metas para o ser humano, que calcula o que lhe trará o menor custo, né? O ser humano, então, ele passa a ser um parceiro de troca, né? As relações humanas, elas não são apenas relações humanas, mas elas são relações de troca, né? Porque os seres humanos, eles são os nossos parceiros de troca, tá? E isso é tão forte, e aqui a gente pode daí sim criticar, né? Que a gente, de certa forma, a gente tem duas respostas, né? Ou podemos, enfim, só aqui estou também simplificando a discussão, né? A gente está reduzindo a nossa condição de seres humanos a seres econômicos, né? Isso é um perigo, né? E aí sim, isso aí a gente pode discutir, debater e refletir. Mas o fato é que, como eu falava para vocês, a superestrutura do mercado, ela nos transformou em seres econômicos, né? Aquilo que a modernidade, então, essa passagem do mercantilismo para o mundo moderno, né? O mercantilismo era o modelo econômico, vamos dizer assim, né, do final da Idade Média e início da modernidade, né? Mas que a partir da modernidade se transformou o mercado num lugar de verdade, né?
O que significa um lugar de verdade? Tudo parece... Você confirma se as coisas são verdadeiras ou não a partir dessa lógica de mercado, né? E isso tem uma implicação política, né? Porque o mercado daí passa a ser o guia do Estado, né? Ou seja, não é que o Estado impede, veja como que é contraditório, né, o discurso de alguns políticos, né? O Estado é um opressor do mercado, o Estado não deixa o mercado, por exemplo, teve presidente que se elegeu com esse discurso, né? Que o Estado brasileiro ele é tão opressor que ele não deixa o mercado agir. Quando, na verdade, é o contrário que acontece. O mercado passa a ser o guia do Estado, né? Porque o Estado passa a adotar práticas de mercado, né? É exatamente o contrário, né? E eu vou dizer mais, ó. Eu vou dizer assim que o próprio, agora falando abertamente, né? O próprio PT, quando esteve no poder, nunca nós tivemos um governo que foi tão ligado ao mercado como naquela época. Mais até do que o Guedes agora e o Bolsonaro, né? Porque o Estado brasileiro ele passou a operar como se fosse um agente do mercado, né? O exemplo mais claro disso é a própria Petrobras, né? A Petrobras ela passou a ser administrada e ela passou a agir no mercado, né? E aí passou assim, enfim, toda aquela expansão da Petrobras e depois toda a sua corrupção também que se deu, né? Tem tudo a ver com isso também. E aí é que nós temos também essa forma chamada de governamentalidade liberal, né? Que significa assim, o Estado, ao invés de fazer... E o que seria o papel do Estado? Lembra lá no começo? Assegurar os direitos individuais, garantir as liberdades dos indivíduos, fazer o seu papel, ele passa a governar menos, né? Governar no sentido de assegurar as liberdades, de garantir a segurança das pessoas, garantir a efetivação dos seus direitos. E passa a agir como se fosse mais uma empresa trabalhando no mercado, né? Então, é isso que passa a acontecer no mundo contemporâneo. Essa é a guinada, né, que acontece aí nas sociedades contemporâneas. Bom, eu vou deixar a nossa discussão aí para uma próxima aula, né? Não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, algo que vocês gostariam de fazer. Que o nosso tempo já está estourando e a gente vai ir parando por aqui. Pessoal, alguma pergunta, algum comentário sobre isso? Deu para entender, então, esse momento inicial do liberalismo? Eu deixei 2 leituras para vocês nessa semana, tá? Tem uma leitura da semana passada ainda que fala um pouco mais dessas questões históricas do liberalismo, né? E as leituras dessa semana, então, falam especificamente, né, desse Homo economicus, né? É um artigo do... como é que é? Um artigo de 2017 ainda, que fala um pouco essa análise que o Foucault faz, né? Desse Homo economicus, né? Esse conceito, né, que o Foucault desenvolve, né, com essa ideia de Homo economicus, né? A ideia de que nós nos tornamos, nas sociedades liberais contemporâneas, né, agentes econômicos, somente. Nós reduzimos a nossa condição de seres humanos a seres econômicos, né? E isso, de certa forma, enfraquece a nossa condição de seres políticos, né? E você sabe que quando a gente deixa de ser agente político, alguém assume o nosso lugar, né? Então, tem 2 leituras para essa semana que estão disponíveis no Moodle, né? Uma é um texto que eu escrevi, tá? Ainda na época que eu estava no mestrado, né? Principalmente dessa questão, né, da lógica do mercado, né? Eu tomei como referência, então, esses textos do Foucault, né? As aulas que ele deu, né? No Collège de France, né? No final dos anos 70, em 1979, mais precisamente, né? Tem uma aula dele que ele fala muito sobre essa questão, né? Essa arte de governar do liberalismo, né? Que é o quê? O que é a arte de governar do liberalismo, né, pessoal? É essa ideia de transformar o Estado, ao invés de ser um garantidor dos direitos dos indivíduos, mas o Estado passa a ser mais um agente do mercado, né? E aí nós temos um problema, né? Porque não foi isso que o Locke pensou, que o Adam Smith pensou, que seria tanto o Estado como o mercado, né? Então é quando o Estado, ao invés de ser Estado e fazer o papel de Estado, ele passa a ser um agente do mercado, né? E aí nós temos um baita problema com relação a tudo isso aí, tá? Pessoal, alguma pergunta, algum comentário, algo que vocês gostariam de falar?
Para essa semana são essas duas leituras, né? Quem não puder assistir aqui, que não está nesse momento aqui, quiser assistir a aula depois também de novo, pode assistir. E eu vou lançar um questionário também para vocês essa semana, e mais para revisão, né, de registro, né, das atividades do que a gente está vendo, do que a gente está lendo aí essas 2 semanas, tá? Certo, pessoal? Vocês estão quietinhos hoje? Alguma pergunta? Algum comentário? Eu vou encerrar a gravação, então. Depois, assim que eu tiver o arquivo, eu já disponibilizo ela no Moodle de novo, tá?